Olá pessoal, bom, atendendo a alguns pedidos, eu vou resolver uma questão dessas aqui da página 96 do quarto plano de estudo dos terceiros anos. Então eu vou responder aqui a alternativa C, D e E dessa questão 21 da página 96 do plano de estudo dos terceiros anos, tá ok? Então esse é a atividade que foi pedida no quarto plano de estudo, tá bom? Então eu vou resolver aqui para vocês para tirar algumas dúvidas. E aí acompanhe agora o vídeo e eu vou passar aqui para a folha para vocês verem e entenderem como que resolve essas questões de resistência, de associação de resistores, tá bom? Então aqui nós temos já a associação proposta, né, pedida na letra C da página do exercício 21 da página 96, né? Já está desenhando aqui. Então, uma aluna perguntou como que resolve. Resolve primeiro quem? Então, na maioria dos exercícios de associação de resistores, pessoal, nós precisamos identificar o que nós temos que fazer primeiro. Nem sempre é em série primeiro ou em paralelo. Isso depende do tipo de associação que a questão vai dar, certo? Então, à medida que você vai estudando, vai fazendo os exercícios de associação de resistores, você vai percebendo, você vai aprendendo a sequência que você vai ter que fazer, porque muda de questão para questão, certo? Então, por exemplo, nessa letra C, os primeiros resistores que eu vou resolver, que eu tenho que resolver, são esses três aqui, ó. Esses três estão em paralelo. Então, primeiro resolver esses três, para depois em série com esse, certo? Então, porque eu não posso dizer que esse aqui está em série com esse, pois antes esse daqui está em paralelo com esses dois, tá bom? Então, aqui é o seguinte, eu resolvo primeiro essa associação aqui, ó. Esses três aqui, eles estão associados em paralelo. Ok? Eles estão associados em paralelo. Então, eu vou resolver primeiro eles três, tá bom? Então, esses três vai dar lugar a 1. Como? E aí eu vou lá para a equação de associação de resistores. Como eu vou fazer isso? É simples. Você provavelmente já deve ter estudado o conteúdo, né? Se você chegou nos exercícios, e tem uma formulazinha lá que resolve quando eu tenho uma associação em paralelo. Nesse caso, são 3 resistores, não é isso? Então, quando eu tenho 3 resistores associados em paralelo, a regra é essa, ó. 1 sobre R, que eu vou chamar de R', que é o resistor equivalente a esses 3, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Tá ok? Quem é R1? Eu vou chamar de 20, R2, 30, R3, 60. Então vai ficar assim, ó. Certo? E agora, como que eu resolvo, professor? É simples, eu vou resolver aqui, eu tenho uma soma de fração, né? Então eu vou resolver através do MMC, certo? Então eu vou tirar o MMC entre 20, 30 e 60. E aí você vai lá para a regra de decomposição, tá bom? Então, como vocês já estão no terceiro ano, vocês já sabem fazer isso, e aí eu já vou direto. Então, o MMC entre 20, 30 e 60 é o próprio 60, né? Já que 20, 30 e 60 são múltiplos, então, o 20 e o 30 são múltiplos de 60, então aqui eu tenho o seguinte, que o MMC entre esses três números é o 60, certo? Então, como que eu resolvo agora? Divide o 60 pelo 20 e multiplica por 1, né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 20 dá 3. 3 vezes 1, 3. 60 dividido por 30 dá 2. 2 vezes 1, 2. Mais 60 dividido por 60 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, eu somo aqui em cima agora. 3 mais 2 mais 1 dá 6 sobre 60. Eu posso multiplicar cruzado e vai ficar assim, ó. Certo? Multiplicando cruzado. Ou só invertendo as frações. Então, aqui eu vou fazer... Eu chamo R', né? Não R1. Perdão, aqui é R'. Para diferenciar desse, tá?
Então, 60 dividido por 6 dá 10. Então, esse resistor ali vai dar 10 ohms. Então, aqui eu tenho o seguinte. Ao invés desses 3, eu vou escrever 1, tá bom? Então, já para ganhar tempo aqui, pessoal, eu já fiz. Então, no lugar desses 3, eu vou colocar esse resistor equivalente aqui que nós encontramos, certo? Então, aqui eu vou colocar 10 ohms, que foi o resultado que nós achamos aqui, certo? Muito bem. Então, e agora? O que a gente faz? Agora eu tenho dois resistores em série, né? Por que em série? Porque a corrente que passa por esse é a mesma corrente que passa por esse, ou seja, ela não se divide. Aqui ela se dividiu, né? Ou seja, saiu de A, passou por 10, chegou aqui, ela se dividiu. Um pouco para cá, um pouco para cá, um pouco para cá. Né? Por isso que eles estão em paralelo, a corrente se divide, certo? Muito bem, então eu substituo esses dois resistores por um só. Então vai ficar assim, ó. Como eles estão em série, é fácil, é só somar, né? A regra é somar R1 mais R2. Nesse caso aqui, 10 mais 10 vai dar 20. Então, o resistor equivalente a essa primeira associação aqui é 20 ohms, tá bom? Vamos fazer a letra D agora. Bom, pessoal, aqui é a letra D agora. Já desenhei aqui para você ver. Então, como que eu faço isso agora? Então, veja que antes, na letra C, a gente pegou esses três aqui que estavam em paralelo. Então, agora, eu vou pegar esses dois aqui primeiro, ó. Esses dois aqui e fazer em série. Porque eu não posso dizer que esse está em série com esse, certo? Porque eu tenho esses dois aqui em série, tá bom? Eu não posso dizer que esses aqui, ó, esses dois estão em paralelo, porque esse antes está em série com esse daqui, tá bom? Então, à medida que você vai fazendo as questões de associação de resistores, você vai entendendo qual é a sequência que você tem que fazer, tá bom? Ou seja, ao invés desses dois aqui, eu vou ter apenas um no lugar deles, tá bom? E aí eu vou desenhar um esquema e vou substituir, você vai ver. Peraí. Então, pessoal, já está desenhado aqui, então eu quero que você preste atenção agora. Veja a diferença daqui para cá. O resistor daqui, ele sumiu. Então, por quê? O que aconteceu? Eu fiz o resistor equivalente a esses dois. Então, no lugar desses dois, eu coloco agora apenas um. E qual vai ser o valor aqui? O valor equivalente a esses dois. Como eles estão em série, ou seja, a corrente passa pelo 3, vem por aqui e passa pelo 1. Então, eles estão em série, a corrente não se divide entre eles, tá bom? Então, aqui vai ficar quanto? Como eles estão em série, vai ficar 4. Agora, aqui sim, ó, preste atenção. Esses dois resistores, eles estão em paralelo. Agora sim eu faço ele em paralelo. Ou seja, esses dois estão em paralelo antes de estar em série com esse. Então eu resolvo primeiro o paralelo entre esses dois aqui. Tá bom? Então como que eu vou resolver isso daqui? Da seguinte maneira. Como eu tenho resistores em paralelo, eu vou usar a fórmula de paralelo, certo? Que seria essa daqui, ó, para dois resistores, né? Então, aqui, como que a gente vai fazer? Eu vou usar uma forma mais simples. Quando eu tenho dois resistores associados em paralelo, a gente usa essa fórmula aqui, ó. Vou chamar agora de R2, tá bom? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Essa é uma fórmula que já tem no seu livro aí, na página anterior à página do exercício. Quando que você vai usar essa fórmula? Quando você tiver dois resistores associados em paralelo, tá bom? Então aqui eu tenho dois resistores, porém eu tenho ainda uma forma mais simples para essa situação. Quando eu tenho dois resistores em paralelo associados, né, em paralelo, mas quando eles são iguais. Quando eu tenho dois resistores iguais em paralelo, eu posso usar uma fórmula mais simples do que é essa daqui, ó. O resistor equivalente a eles dois vai ser R dividido por N. Quem que é R? R é o valor do resistor, é 4. E N é a quantidade de resistores. Isso daqui, pessoal, eu posso usar para qualquer quantidade, desde que os resistores sejam todos iguais.
Como aqui eu tenho dois resistores iguais, então vai ficar assim, ó. A resistência é 4 dividido pelo número de resistores, 2. Então aqui eu tenho 4 dividido por 2, 2. Ou seja, eu vou trocar esses dois resistores por um resistor só. E vai ficar assim, ó. Vejam só. Então, ao invés de eu ter perdão, ao invés de eu ter dois resistores agora, eu vou colocar um equivalente a esses dois. E qual é o valor? O valor que nós encontramos aqui, ó, 2 ohms, tá certo? Então, no lugar desses dois aqui, eu vou colocar esse, que é o equivalente a ele, que a gente encontrou ali, que vale 2 ohms. E agora, como que a gente determina esse resistor? Agora eles estão os três em série, ó. A corrente sai de A, passa pelo 3, passa pelo 2, passa pelo 4 e chega em B. Ou seja, a corrente não se divide em nenhum lugar. Então, eles estão associados em série. E aí, eles vão ficar assim, ó. Então, pessoal, só abrindo esse circuito aqui, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Em série. Então, se eu tenho três resistores associados em série, basta somar e aí eu tenho o equivalente. Então, aqui o equivalente vai ser o seguinte. Eu tenho, ó, aqui A, ponto A, de onde a corrente sai. E aí, ao invés de eu ter esses três resistores, eu vou ter apenas um resistor só. E qual é o valor dessa resistência? 3 mais 2 mais 4, que dá 9. Então, a resistência equivalente aqui é 9 ohms, certo? Ou seja, eu posso pegar esse circuito aqui, inicial, e trocar por esse resistor. Esse resistor é o equivalente a essa associação. Beleza? Muito bem. Então, eu vou gravar um outro vídeo para mostrar a letra E. Ela é mais complicada um pouquinho, tá bom?